Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2020. Deixa eu ver as pessoas aqui, os colegas estão entrando, perguntando. Não esqueça de curtir nossa página, compartilhar e comentar. E também nosso Instagram, Chico Setaporte. Compartilhe e confira conosco que nós vamos o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre vários temas. O governador do estado de São Paulo, ele lançou nessa tarde de hoje um programa para poder reabertura do comércio e também, como diz ele, o isolamento inteligente, né, da forma que ele vai estar por etapas, né? Então nós vamos fazer um comentário hoje sobre esse isolamento inteligente e também como que vai ser para as pessoas ficar mais um tempo aguardando a abertura do comércio para volta ao trabalho e também as providências necessárias que nós precisamos na nossa cidade para ter mais leitos hospitalares com UTI para poder atender a demanda que não é pouca. A demanda foi muito, inclusive esse final de semana teve um aumento muito grande de casos de Covid na nossa cidade de Santos e, inclusive, não só de aumento de casos, mas também de óbitos. Então, eu queria passar para vocês na tela um quadro rapidinho para que vocês fiquem atualizados. Esse quadro é um quadro de ontem, que já está com todo esse panorama da nossa cidade e nossa região também não é das melhores. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Nós temos 3.000 casos, 3.044 casos. Teve um aumento muito grande. Praticamente uma semana atrás tinha 1.500 casos, praticamente dobrou, né? 120 óbitos confirmados. E veja bem, tem 22 investigações, né? Está investigando se caso é o Covid ou não. 393 casos suspeitos em investigação, 203 internações por Covid, sendo que 86, esse número aqui, 86 em UTI. Isso é que é o preocupante, pessoal. Você não tem UTI para todo mundo, nós precisamos ter mais investimento nas UTIs, porque praticamente são quase 80% da nossa capacidade. Então, nós temos que realmente ter o isolamento e ficar em casa. E tem outros dados importantes aqui, 203 pessoas internadas na UTI e também nós temos aqui 17 mil testes confirmados, que a prefeitura começou a realizar os testes, né? Os testes rápidos, 17 mil testes confirmados e realizados, né? Dos 2.414 pacientes já de alta, ou seja, que é isso? Pessoas que já tiveram Covid, passaram pela assistência da saúde do município e já estão já de alta porque já cumpriram a quarentena. Então, é um número grande de casos que as pessoas já tiveram Covid, mas ainda é muito preocupante, pessoal. Então, nós estamos aqui com a Rebeca, um abraço para a Rebeca, aqui que está nos acompanhando, aqui a Francisca também, Beto Arantes, o Wanderson, Adriana Alonso, minha esposa, Rodrigo Bertolino, todos aqui assistindo. Que vocês possam compartilhar esse vídeo, possam também comentar, fazer pergunta, que é importante você fazer pergunta, para que nossa entrevistada de hoje possa esclarecer para vocês. O tema hoje é muito interessante. Vamos falar hoje sobre comportamento das pessoas no confinamento, né, em casa, como que as pessoas estão se comportando em casa. Mas antes disso, eu quero passar esse quadro que o governador divulgou na tarde de hoje, para que as pessoas possam realmente estar se orientando. A grande pergunta que se faz hoje é quando que vai voltar a abertura do comércio, quando a gente vai poder transitar tranquilamente na cidade, voltar ao mercado de trabalho, isso que é a grande pergunta. Então, existe um plano de abertura desse comércio e também um plano de você estar no isolamento. Então, vamos passar aqui no quadro para a gente entender o que foi que o governador passou na tarde de hoje. Então, está aqui nível de restrições e são por fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. Então, a fase 1 é a fase que nós encontramos hoje, a fase vermelha, que todos estão em confinamento. Então, tem vários setores ali, setores temáticos aqui, que ele ilustrou aqui, espaço público, atividade de mobilidade, concessionário, escritório, vem todo, salão de beleza, shopping center, tudo esses aqui é uma ilustração dos comércios que existe hoje. Então, a fase 1 é essa fase que nós estamos hoje, que
nós estamos em confinamento ainda, e ele prorrogou até o dia 15, para a grande maioria do estado de São Paulo, com exceção de algumas cidades que poderá abrir, dependendo da questão do leito hospitalar, da questão do índice de confinamento, que é o índice de isolamento social, que pode, abaixo de 50, é impossível você voltar ao comércio, então até 55, dá para estudar a volta do comércio. Então, a fase 2, a fase 3, a fase 4, a fase 5. Vamos no outro slide, que aí está explicando basicamente como funciona isso, para a gente ter uma ideia como que o governador colocou. Lógico, o plano dele é a de cada prefeito vai avaliar cada cidade, não quer dizer que ele fez um plano estadual e serve para todo mundo. Cada cidade vai ter que também observar a sua demanda. Então, o município que tiver aqui na fase 2, 3 e 4, que é uma fase mais branda, que já está começando a diminuir os casos, poderão flexibilizar determinados setores anunciado anteriormente. Então, pode flexibilizar ou não, depende do prefeito de cada cidade e como que está o aumento dos casos. Ele pode fazer um decreto e flexibilizar uma parte ou não, e assim por diante. A fase 2, alguns pré-requisitos, são os protocolos, são as testagens, número de testagem, para poder identificar quantas pessoas já estão com Covid, quantas pessoas têm alta, quantas pessoas ainda estão precisando de leito hospitalar e estão precisando de UTI. Se a UTI tiver em torno de 70%, eu acho que o índice é abaixo de 60%, já pode também começar a fazer a flexibilização. Vamos lá, o quadro do estado de São Paulo. Tem o último quadro lá, você tem um quadro geral. Vamos passar aí. Esse é o mapa do estado de São Paulo. Você percebe aí uma laranjão grandão, né? Tem várias cidades com laranja. O amarelo, né? O amarelo já é a fase 3, o laranja é a fase 2, e o verde é a fase 4, e o azul é a fase 5. Não temos nenhuma cidade no azul e nenhuma cidade na fase 4, que já poderia estar praticamente com o seu comércio quase com totalidade aberto. Então, o estado está dividido por fase, e nós percebemos aqui embaixo, aqui, ó, registro, né, Baixada Santista e Grande São Paulo ainda em vermelho. Ainda requer um pouco mais de cuidado por conta não só do índice baixo de isolamento social, mas também o aumento dos casos e aumento da procura da UTI. Então, tem pouca UTI e tem uma demanda muito grande. E, curiosamente, está aqui o São Paulo, que é essa girafinha no meio aí, aqui o município de São Paulo já está na fase cor de abóbora, que é a segunda fase, podendo ter abertura de alguns estabelecimentos. Não são todos, né? Mas alguns estabelecimentos podem ser abertos. Mas vamos lá, para outro slide aqui que nós conseguimos captar dessa última anúncio do seu governador, onde ele coloca aqui também por fase, né? Vermelha, 1, 2 e 3, a 4 e a 5. Se for nessa ótica aqui, com certeza a gente vai estender aí mais um mês de junho em confinamento, em quarentena, e isso com certeza está estendendo. As pessoas têm que entender, quanto mais as pessoas estiverem na rua, vai prejudicar essa abertura do comércio e prejudica todo a economia também. Então, nós temos que ter a consciência, a gente conseguir aumentar o número de isolamento social, e ter menos pessoas circulando, o vírus vai circular menos ainda. Com isso, vai ter menos pessoas precisando de leito hospitalares e também de UTI. Então, é importante que a gente faça a nossa parte. Mas também é importante que a gente também possa também se cuidar, né? Se cuidar um pouco de nós e saber como que nós estamos convivendo com tudo isso, né? Está aqui o Mário Tarcísio, o Mário também, um abraço para o Mário. Thelma Santos está aqui também dando um abraço aqui, a psicóloga, que é a nossa convidada de hoje. Então, a nossa convidada, nosso tema de hoje é comportamento, né? É como lidar com tantas mudanças que estamos vivendo nesse mundo dia a dia do Covid. O que fazer, né? Como cuidar da saúde mental. Para isso, nós estamos aqui com a nossa amiga, a nossa convidada, esse bate-papo reto com o Chico Nogueira, a psicóloga Aurélia Rios. Boa noite, Aurélia, tudo bem? Boa noite, Chico, tudo bem? Tudo bem, muito Aurélia? Obrigada mais uma vez aí pelo convite e pela possibilidade da gente poder estar trocando
as informações desse papo reto, direto, né? Com certeza. Assim, eu faço já a pergunta para aqueles que estão nos assistindo, né? Como você está lidando com isso, né? Como você está em casa, seu trabalhadora, está lidando com com esse confinamento dentro de casa, com o isolamento social, que isso mexe com todos nós, né? É muito difícil, né? Trabalhar com o isolamento social, porque você tem uma rotina, né? Todo dia a dia vai trabalhar, volta, e você praticamente ser obrigado a ficar em casa pela tua saúde, para o bem-estar seu, da sua família, né? Então, é muito difícil. Então, eu queria perguntar, Aurélia, como pode se tratar isso? Como a gente consegue, como a gente pode, nesse momento tão difícil para todos nós, né? O que fazer, né, para cuidar da saúde mental, né, das pessoas? Qual tipo de exercício? Como que a gente pode lidar com isso? Queria que você explicasse para nós, ajudasse as pessoas que estão nos assistindo, que a gente possa estar compartilhando os seus ensinamentos, também a sua experiência na área da psicologia. Muito boa pergunta. Queria, primeiramente, também agradecer novamente a oportunidade e dar uma boa noite a todas, a todos e a todos presentes. Os internautas aí que te seguem, e parabenizar também pelo seu trabalho nesse campo, né, Chico? Não só na área social, saúde e também nas comunidades. Eu sou uma psicóloga que atuo na abordagem social comunitária. Eu não estou em isolamento social, claro, buscando todas as precauções de formas bastante pontuais, bastante restritas, triplicadas. Eu intercalo o trabalho, porque eu tenho casos de pessoas com transtornos mais graves, então essas pessoas eu não consigo, ou melhor, não posso deixar de seguir o cuidado psicológico, então eu continuo fazendo os acompanhamentos, com todas as cautelas, com todas as orientações no ambiente familiar dessas pessoas. Também faço atendimentos online, acompanhamentos online, para quem consegue acessar de fato, e também no presencial. Nesse momento, para você ter uma ideia, eu estou no meu consultório. E, obviamente, também com toda a cautela, né, com a higienização e máscara. Nesse momento, obviamente, eu não estou, porque a gente está aqui nesse campo virtual, mas o campo psicológico, de uma certa forma, o Conselho Federal de Psicologia, eles decretaram a legitimação dos atendimentos online. Então, grande parte dos profissionais da área da psicologia, eles estão fazendo acompanhamento online. E também eu tenho atuações em algumas comunidades, e nós sabemos que nesses territórios, os acessos remotos, infelizmente, são bastante precários, e também não dá para deixarmos de acompanhar e acolher esta população. E da mesma forma, com o mesmo cuidado, eu sigo neste contexto. Agora, pensar neste isolamento social, nesse confinamento, que não é mais quarentena, né, já passamos de 40 dias, é de suma importância as pessoas estarem se cuidando, inclusive no seu próprio espaço, né, porque as pessoas saem, as pessoas estão fazendo pedidos diários, né, como aumentou os pedidos nos deliveries, então as pessoas descem. Eu moro no condomínio que nós tivemos a cautela de inserir o álcool gel, a higienização, tirar os tapetes das portas de entrada. Então, cada um fazendo o seu papel da melhor forma, nós sairemos dessa pandemia, eu acredito, não de uma forma romantizada, mas buscando cautela, buscando cuidado, nós sairemos dessa pandemia da melhor forma, e aprendendo, e provavelmente reescrevendo uma nova história no campo da saúde. A gente espera deixar um legado, né, Aurélia, porque assim, a gente percebe tão falta de investimento na área da saúde, e está ficando tão evidente isso agora com as pessoas, como é importante investimento na saúde, importante investimento na área social, né? Você falou aqui das pessoas, das comunidades, como cobrar isolamento social na questão das comunidades carentes, né? As pessoas que moram em palafitas, moram nos morros, né, que às vezes não consegue nem isolar e fica ali, não tem como fazer isso, então é muito difícil, né?
E o papel da psicologia é fundamental, né, Aurélia, para dar o apoio, porque nós adultos também, mesmo adultos, você tem um certo ansiedade. Eu imagino as crianças, né? Como que está passando as crianças nesse Boa. confinamento, o que fazer? Eu queria que você me passasse um pouco, falasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo. Estou vendo aqui que o Lula entrou também, Lula Pereira, o Movimento de Moradia, também trabalha com a comunidade. A Tânia Maria também está presente, a Márcia, que é da Fundação Setaporte. Então, assim, como que as crianças, como que você pode ajudar as mães a trabalhar o dia a dia, né? Que fica em casa, o que fazer, né? Para que elas tenham essa mente ocupada. Eu sempre oriento, antes da pandemia, eu sempre oriento pai, mãe, responsável no cuidado com as crianças, que criança precisa brincar, né, Chico? Nós somos de uma geração que nós brincávamos e criávamos as brincadeiras e os brinquedos. Infelizmente, com a tecnologia, os aparelhos virtuais ficaram mais próximos dessas crianças, né? Nós temos gerações aí de crianças de 1 ano que manuseiam um aparelho eletrônico, um celular, um iPad, enfim, com muita facilidade. 1 ano, né? A criança está no processo de desenvolvimento e já está com a máquina nas mãos. Com a pandemia, está acontecendo alguns agravos, porque os pais, né, pais, mães e responsáveis, eles não estão dando conta da exigência que essa geração está solicitando, porque não estão dando conta, por quê? Somente esse aparelho remoto, que infelizmente a gente tem que nesse momento estarmos nessa relação, faz com que a criança ela vá minguando a sua criatividade. Então, criança é feito para brincar. Então, dentro desse espaço de isolamento, de confinamento, criar brincadeiras, né? Eu sou eu nasci no município do interior paulista, né? Em Rio Claro, e obviamente, né? Quando a gente fala interior, as casas são maiores, com quintais. Hoje a gente cria nossos filhos em apartamentos pequenos, infelizmente, com áreas de lazer comuns, mas pequenos, e alguns não têm nem isto. Mas, voltando um pouco para a minha história, o quanto nós criávamos os nossos brinquedos, era com folha, era com sementes, era com tampinha de garrafa, aqueles carrinhos de rolimã que a gente sabia onde ia dar, né? Mas as arapucas, as pipas. Então, o que eu oriento os pais, não só nesse momento de pandemia, mas no cuidado com a criança, é estimular cada vez mais a sua criatividade e dá para se manter uma criança dentro de um espaço, criando junto com ela uma série de brinquedos, uma série de brincadeiras. Se não tiver como criar brinquedos e brincadeiras, mas a imaginação. É cada vez mais estimular a imaginação. Por outro lado, nós também sabemos que temos crianças que vivem numa precariedade socioeconômica e que não têm essas condições. E aí, como vamos falar da criança que mora dentro de um cortiço, ou dentro lá no morro, ou dentro de uma palafita, que nós também temos que olhar para esse tipo de criança. Obviamente, indiscutível isso. Então, o que fazer com essas crianças também da comunidade? É a mesma coisa. Eu não estou dizendo que nos espaços precários que essas crianças vivem, não dá condições de elas ficarem em confinamento, né? Dentro de uma palafita não dá para ficar confinado, porém, dá para pode-se pensar num cuidado de proteção e de preservação da vida. Em outras palavras, quanto mais exercitamos a imaginação, quanto mais exercitamos a criatividade, mais saúde mental nós temos. Crianças, na fase da puberdade, adolescentes, adultos e idosos. Enquanto estamos vivos, nós temos que cada vez mais exercitar e buscar não um mundo fantasioso nessa realidade concreta e dura que nós vivemos, mas buscar um colorido, um mosaico. Eu gosto muito de falar esse termo, né? É um mosaico de cores, de recortes diferenciados. E você não precisa estar dentro de um apartamento, né? Num pequeno espaço você consegue fazer isso. Eu acho que, né, Aurélia, você com certeza, essa criatividade que você falou, que os pais têm que ter nesse momento tão difícil, serve para uma terapia para os dois, né? Porque o pai também está naquele pensamento, não se sabe qual vai ser o dia da manhã, muitos estão aí
sem emprego, ou estão com os contratos suspensos, ou até estão trabalhando, porque é atividade essencial, mas preocupado de levar para sua casa o vírus, uma coisa desse tipo assim. Então, existem várias preocupações que, nesse momento, quando você está com uma criança, com um adolescente, tentar buscar interagir com eles, você está ajudando tanto ela, como está se ajudando também a superar toda essa crise que nós estamos passando, essa crise sanitária, que a gente não tem certeza de nada, né? A gente fica muito difícil. Tem uma pergunta aqui da Tânia, né? Que Tânia Maria, ela fala o seguinte, acho que você consegue ver na tela. Você acha que, por conta da pandemia, os pais vão valorizar mais os professores, já que estão sendo obrigados a conviver com as crianças 24 horas? Logicamente, o professor, ele está ensinando. Na educação, quem tem que dar é os pais mesmo, mas a convivência é muito mais tempo que a criança fica, porque ela ficava na escola, fica mais dentro de casa agora, né? Então, a questão da responsabilidade da educação, o professor e os pais, é importante essa pergunta da Tânia. E aí já vou emendar numa outra. Aqui a Rosana está perguntando o seguinte: Aurélia, está muito difícil, tenho a impressão que nossas crianças também estão em processo de sofrimento, que é isso que a gente acaba percebendo, né? A criança fica deprimida, a gente não sabe o que fazer, né? Então, assim, queria que você comentasse essas duas perguntas, como a gente pode ajudar as mães a superar tudo isso? Antes de responder, um beijo especial para a Tânia e para a Rosana, que é minha querida amiga. E concordo plenamente com a pergunta das duas. Vou responder na ordem, né? Obviamente, infelizmente, por conta desta situação econômica que o capitalismo nos cobra, para estarmos cada vez mais em produção, cada vez mais vendendo a nossa força de trabalho, pai e mãe, obviamente, passam a trabalhar. Não estou dizendo que mulher tem que ficar em casa, não é isso, não é essa fala. Eu acredito, sim, na realização profissional de ambos, acredito também que ambos têm que compartilhar a educação, a orientação desse filho. Mas nós também sabemos que tem mulheres que não têm um parceiro ao seu lado para poder compor nesse processo. Aí é uma questão que a gente também pode estar mencionando. E, por conta dessa questão, infelizmente, a maioria das crianças passam muito tempo nas escolas. Quando eu falo infelizmente, porque eu fui criada né, educada pela minha avó, enquanto meu pai e minha mãe trabalhavam. Nós tínhamos isso, né, que os avós cuidavam dos netos e das netas para os filhos, enfim, para os filhos poderem trabalhar. E é tão importante essa convivência com o avô e com a avó. Eu vejo assim, o quanto eu tenho um processo interno de humanização, de respeito ao idoso, de respeito à sabedoria da vida, porque eu tive uma pessoa que me orientou frente a isso. Aurélia, se nós não temos uma avó e um avô para fazer isso, principalmente nesse momento, que são pessoas que correm risco, né? E aí eu não gosto muito de dizer, né, que o idoso é um grupo de risco, porque a gente começa a colocar esses corpos num campo de vulnerabilidade e de adoecimento. Mas, o que aconteceu? E aí os avós começaram, obviamente, tendo outros papéis na sociedade. Não estou dizendo que avô e vó também tem que ficar com os filhos enquanto os seus filhos trabalham, não é isso, é com os seus netos e com as suas netas. Mas é o quanto a família é importante nessa integração do cuidado com a criança. É nesse sentido que eu estou dizendo. Quando nós vimos sociedades africanas, indígenas, nós percebemos que isso ainda existe na sociedade destas comunidades quilombolas. A gente observa muito isso, né? O quanto as crianças vão para a escola e, ao voltar, se o pai e a mãe não estão presentes, a própria comunidade, a própria família no teu envolto passa a orientar e educar essa criança. Voltando na pergunta da Tânia, a escola passou a ser o maior tempo ocupado. E aí, uma sobrecarga também para os trabalhadores, para as professoras, para a equipe de gestão, para a equipe dos profissionais de limpeza, porque a gestão, de uma forma geral, ficou muito sobrecarregada com isso. Então, eu sempre falo, é importante a criança estar, sim, dentro do campo da educação, para a busca de um conhecimento. Agora, concordo contigo, Chico, tem alguns valores e alguns entendimentos da formação do desenvolvimento humano que cabe a quem
a quem se dá o direito de ser pai, mãe ou responsável dessa pessoa. Então, obviamente, concordo com a Tânia, que as pessoas, né, da sociedade em geral, vai olhar, esperamos também, que olhem a educação por um outro prisma, não mais um prisma que, um tempo atrás eu fiz um trabalho nas escolas municipais de Santos, onde eu ia nas escolas com rodas de conversa e acolher as narrativas das professoras em processo de adoecimento para poder dar conta dessa demanda que a Tânia falou. E aí o que nós ouvimos? Que a escola era considerada um depósito. Pai e mãe deixavam a criança lá, por que depósito? Porque muitas vezes não tinha um comprometimento na questão do conhecimento. E, obviamente, a escola, com as suas regras, ela passa a normatizar, corre-se o risco de normatizar esses corpos infantis, e aí ficava um conflito, né, de valores, casa e educação. E a resposta, eu espero ter respondido a resposta da Tânia. Esperamos sim, Tânia, que a sociedade olhe melhor a educação, olhe melhor a saúde, olhe melhor o campo social. E respondendo à pergunta da Rosana, o quanto as nossas crianças, a Rosana é mãe da Júlia, e eu sei do quanto ela tem um cuidado integral com a Júlia, que é um alto amor, também que é importante mencionar, eu concordo que estão em processo de adoecimento. E como que você vai dar conta disso diante de uma demanda de trabalho? Tem esse detalhe também, Chico, o quanto nós estamos trabalhando mais. Mais, com certeza. Muito mais. Né? A gente fica na frente do computador, esses atendimentos que eu faço online, é interessante isso. Eu vejo o quanto eu estou me demandando bem mais do que no presencial. A gente perde a noção do tempo, né? Total, nós somos absorvidos. Em alguns momentos você fala, bom, preciso comer, a gente tem que tacar água ao lado, porque senão você esquece até de beber água. Então, concordo, somos dois. Eu concordo plenamente com a Rosana que as crianças elas estão no processo de sofrimento, e como nós, né, pai, mãe, responsável, começa a dar conta disso. Novamente, Rosana, buscando diálogo, buscando criar, buscar imaginação. Essa pandemia está nos ensinando que o ter está perdendo sentido, porque o que a gente precisa é buscar o ser. É verdade, é verdade. Você falou uma coisa, grande verdade, a gente valorizar as pequenas coisas que muitas vezes a gente não conseguia enxergar. Isso mesmo. Né? E eu acho que nessa questão da pandemia tem a questão dos avós, né? Que você comentou aí dos avós, que até por uma obrigação de saúde, nós temos que estar isolados, tem que preservar esse isolamento. E aí tem aquele sofrimento dos netos também, de ir lá, as avós, os avós, não poder abraçar, beijar. Então, assim, hoje nós temos essa alternativa do WhatsApp, da rede social, para se comunicar. Graças a Deus que temos isso. Você imagina uma pandemia dessa, há 30 anos atrás, como foi a gripe espanhola, né, no passado, que as pessoas, imagine como que deve ter sido, né, as pessoas num sofrimento, não poder sair de casa, não ter como se comunicar com a outra, né, falando sobre o assunto, até mesmo para tentar passar um carinho. Hoje, você queira ou não, é frio, através da telinha, através do WhatsApp, através do telefone, mas a gente consegue ainda quebrar um pouco essa frieza no contato telefônico, conversar com os avós, porque eles também sentem, né? Sente falta. É importante esse contato. Eu tenho visto na TV muitas pessoas conversando via WhatsApp com o vô, com a vó, com a mãe. Dia das Mães, Dia das Mães, passou o Dia das Mães, você não pode visitar sua mãe, você não consegue visitar sua avó, então é muito sofrido. A gente vai deixar muitas marcas aqui. Acho que esse confinamento, o Covid, mas vai deixar muito ensinamento para todos nós também. Acho que isso vai servir de lição para todos nós, como a gente pode aproveitar mais a vida e aproveitar a família também. É importante isso, né? Que você falou da escola, da família, compartilhar, né? Compartilhar as responsabilidades, né? Porque o filho está na escola, quem vai estudar é o professor que ensina. Você compartilhando, com certeza, estimula o filho também a você ter a busca do conhecimento, né? É importante isso que você falou. Isso eu acho interessante. Agora, Aurélia, nós estamos com um problema muito grave que praticamente está na Câmara Municipal, toda a sessão a gente fala sobre isso. E aí eu tenho dito o seguinte: não dá para a gente combater esse vírus, porque não temos vacinas, não temos remédio,
não temos, praticamente é um vírus invisível, desconhecido, e o único remédio, a única alternativa que nós temos hoje é isolamento social. Mas quando fala em isolamento social, nós estamos falando da economia, né? Então, o tema economia, desemprego, isso está praticamente todos, está dentro da Câmara, está fora da Câmara, está nos bairros, está no dia a dia das pessoas que estão confinadas, preocupadas, que aí também afeta a questão da ansiedade, o psicológico de cada um, né? Como cuidar disso, a questão do isolamento social e economia. Então, assim, é muito difícil. Antes da gente começar, eu passei um quadro agora, que o governador ele está começando a fazer um plano de abertura, né? Dentro da possibilidade de cada área. Aqui, a Baixada Santista vermelhão, praticamente só tem aumentado os casos, né? Nós não temos leito hospitalar para todo mundo. E eu tenho dito, nós precisamos buscar apoio, né? Apoio social, porque cesta básica para quem está na escola, cesta básica para quem está também desempregado, auxílio emergencial de R$600, tem que achar outro tipo de auxílio, mas como trabalhar isso na cabeça das pessoas? Porque assim, a gente está percebendo que as pessoas não estão conseguindo ficar em casa, Aurélia, com esse medo de perder emprego, está correndo, está indo para a rua e está até pedindo para que volte logo o comércio, e sem contar que ver o risco que ela pode estar correndo, né? De voltar. Então, assim, é um paradoxo enorme de você querer ir trabalhar, porque não querer perder, porque você vai perder o emprego, ao mesmo tempo você está arriscando a sua própria vida, né? Concordo com isso para as pessoas, Aurélia. Dá uma dica para nós. É difícil, Opa, né? Nossa, é uma pergunta difícil e complexa. Complexa no sentido de que, infelizmente, nós vivemos um país que não está dando essa retaguarda econômica, porque deveria dar. E, né, quando eu procuro sempre me informar sobre essa questão do Covid, desde que começou, por 3 fontes, né? A Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, apesar de toda essa quebra dessa pasta no Ministério, e Secretaria Municipal de Saúde, que está ligada ao site da Prefeitura. E aí, quando a gente começa a observar os outros países, né, principalmente no campo da Europa, enfim, países mais desenvolvidos, a gente não pode romantizar, né, que a realidade ali é outra. Sim. As pessoas, eu acho interessante fazer som, né, compartilhar ajuda e tudo mais, só que são outras qualidades de vida. É igual quando hoje de manhã eu estava também participando de uma live do Centro Acadêmico de Psicologia, né, da Unisantos, Unimes, Unip, Unifesp, e nós estávamos falando isso hoje. Estava eu, uma psicóloga trans, que eu tive incrivelmente o prazer de conhecer, e um psicólogo negro. E nós estávamos falando isso, como que vamos dar conta dos corpos diferentes dessa sociedade no campo da ciência, principalmente na área da psicologia. E aí, como você vai dar conta de um país, voltando, né, a gente falar da uma psicologia, que a gente aprende muito com as teorias eurocêntricas, e não são teorias ligadas à nossa América, uma América que foi colonizada, que foi escravizada, que infelizmente vivemos ainda numa sociedade patriarcal, uma sociedade racista. Então, como que a gente vai lidar com isso? E aí, trazendo luz à sua pergunta, Chico, como vamos falar de felicidade, de cuidado para um pai, para uma mãe, para uma responsável? Quando a gente fala pai, mãe, família, a gente não está falando somente no campo normativo da heterossexualidade, né? Também é importante falar sobre isso, que eu recebi uma mensagem aqui, é importante também frisar essa questão. É que eu estou falando pai e mãe, mas nos papéis que cada um lhes cabe. Porque temos mãe que faz papel de pai e mãe, enfim. Aí é uma outra questão. Mas voltando na tua pergunta, como falar para as pessoas conseguirem dar conta do seu psicológico, do seu sofrimento, da sua preocupação, do seu medo e do teu pânico, frente a uma realidade econômica que cada vez mais está funilando. As pessoas estão perdendo emprego, comércios estão fechando. Tem comércios aqui no município de Santos tradicionais que abaixaram as portas, entregaram a chave, porque não estão dando conta. E como que você vai lidar com essa realidade? Concordo contigo, não são todas as pessoas que receberam esse benefício,
Esse benefício é um direito, ele não é nenhum presente, não é nenhuma vergonha, mas também é importante frisar que esse benefício só foi possível por conta da pressão dos partidos políticos de esquerda. Nós não podemos esquecer isso, porque nem isso ia ter, que era na época R$250. É R$200. 200 reais. Você sabe melhor do que eu sobre isso. É R$200. Então, nós temos que saber a importância dos partidos políticos representativos dentro desses espaços de poder executivo, legislativo, o poder judiciário, que precisa começar também a exercer sua função de fiscalizador, de julgamento e de punição frente a algumas políticas públicas que não estão acontecendo, e, ao mesmo tempo, os movimentos sociais. Os partidos políticos, nós precisamos cada vez mais ocupar os espaços, sindicatos, Chico. Né? Você é a pessoa certíssima para falar disso, que você tem uma representatividade no sindicato que agrega maior número de profissionais que é da área portuária, porque nós somos o município que tem o maior porto da América Latina, e também sabemos que os serviços do porto estão cada vez mais reduzidos. Então, o que dizer isso para esse pai? A importância da representatividade. Eu acredito que a única forma é a gente cada vez mais ocupar espaços de movimentos, ocupar espaços de coletivo, ocupar partidos políticos e observar, principalmente, agora nas eleições, quem serão os nossos representantes, porque são representantes que têm que dar voz a esse pai que está correndo o risco hoje de perder emprego e que alguns que já perderam. Com certeza. Então, a sociedade só vai mexer a estrutura desse sistema contraditório que ordena, que adoece, se os movimentos sociais começarem a fazer uma pressão. É que nem você falou, acho que seria a forma de você fazer uma revolução social no sentido das pessoas se apropriar do exercício da cidadania plena, ou seja, buscar o seu ser cidadão, buscar o seu direito, né, em cima do que você está falando. Ontem mesmo, a gente anunciou com muita alegria o PL 1075, que veio para socorrer, né, o pessoal da cultura, né? A gente ficou muito feliz. Foi mesmo. Ontem, já na Câmara dos Deputados, foi para o Senado agora. O que seria o PL 1075? É uma lei emergencial, de apoio emergencial, né? Foi aprovado pelos deputados, para poder dar um socorro para os agentes da cultura, né? Então, vou até ler para você que o artigo aqui. A União entregará aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios uma parcela única de 3 bilhões de reais para os poderes executivos locais, apoio emergencial, né, ao setor da cultura, para aqueles que praticam cultura. A renda emergencial seria subsídio para a manutenção de espaços artísticos, culturais, micro e pequenos espaços culturais, cooperativas, instituições, organizações culturais da cidade, comunidade, assim, é essencial, porque assim, o músico deixou de tocar, as pessoas que fazem a arte, o teatro também deixou de tocar, e são autônomos, eles não têm. Esses 600 reais não cabe para ele. Então, tem muitas coisas criativas surgindo que está até ajudando a questão, as lives na televisão, dos atores, solidária, né? Tem um projeto também, um amigo nosso, Danilo Nunes, que bem lembrado. Sacada Cultural, que ele toca música na sacada e ele grava ao vivo na live. Então, assim, você começa a ter a criatividade, é que você falou, precisa ter criatividade no isolamento para poder ocupar nossa mente e ajudar o próximo. Eu acho que a sensibilidade assim de você estar ajudando o próximo, levando uma música, a cultura, eu acho que esse ponto aqui dessa lei, eu vejo com bons olhos que é o caminho para poder você salvar também o pequeno comerciante, um ambulante, o profissional autônomo que vendia Avon, vendia Natura, que está sem trabalhar, a dona de casa que tinha uma renda, que era essa, acabou sendo o principal, e você tem que fazer isso. E é o governo que tem que dar a resposta, é o Estado que tem que responder isso. Como em outros países, o Estado está respondendo com injeção de recursos para poder aquecer a economia novamente. Acho que é isso que nós precisamos, e aí vai ficar muito evidente o que o Temer falou, quem está do lado de quem, quais são os deputados, quais são os senadores que realmente estão propondo indo para essa linha. Aquele que fizer ao contrário, com certeza vão ficar muito visados para 2022, se vão retornar para o Congresso Nacional. Nós temos que ficar atento para isso. Estamos aqui com a Naira Alonso, um beijo para a Naira, Douglas Verônica, também nosso companheiro aqui da Fundação Setaporte. E a Naira tem uma pergunta aqui.
Chico, esse valor vem do Fundo Nacional da Cultura, exatamente. Para o Fundo Municipal da Cultura, o município precisa estabelecer regramento. Isso aí, Naira. A gente conversou, inclusive ontem, já falei com o secretário da Cultura ontem, por telefone, que vai ser criada uma comissão de integrantes da cultura, com 2 representantes da Câmara Municipal. Eu estou como representante, eu estou presidindo a Comissão de Cultura da Câmara Municipal. A gente vai estar trabalhando para que realmente esse dinheiro venha para a cidade, que possa ser distribuído de forma transparente e de forma que também igual para todos, né? Que as pessoas possam chegar a ter acesso a esses valores, que é importante dizer. A prova lá em Brasília, muitas vezes o dinheiro não chega, então nós vamos cobrar para que chegue e que seja distribuído de forma igual para todos. Então, assim, é uma notícia boa, que nós temos que usar essa notícia boa para poder buscar novas notícias boas, cobrar os deputados da região para poder buscar também esses recursos para o comércio, para o pai de família ficar tranquilo, e lutar por emprego também, que esse emprego possa realmente ter uma retomada do crescimento do porto, que eu acho que o porto que vai salvar essa cidade, que é necessário que o porto possa realmente ter bastante emprego para que a economia gire, né? No comércio, na indústria, possa estar girando entre a nossa região e voltar a aquecimento novamente da economia. O Mário está aqui dando uma boa noite a todos, saindo para a aula online. Dá um abraço, Mário. Tudo bem? O pai do Mário também está aí, está passando dificuldade aí. Melhoras para o seu pai, Mário. Aurélia, estamos aqui com o pessoal perguntando aqui, tá? A Tassiane também está perguntando aqui, ó. Boa noite a todos e a todas, muito bom o bate-papo de hoje, Chico e Aurélia. Agora, mais do que nunca, precisamos cuidar muito do nosso psicológico, com certeza, e para manter a nossa atividade, com certeza. Acho que é essencial a gente sair dessa retomada, não só a questão da teoria, de você sair com... O governador colocou um mapa de você sair do confinamento, voltar à abertura do comércio, trabalhar seu cotidiano para que quando você voltar praticamente sadio, com a sua saúde em dia, para poder retomar o seu posto de trabalho. Obrigado, Tassi, pela pergunta. Lúcia Pacheco dá uma boa noite para todos vocês. Aurélia, a gente percebe que é um tema que realmente todos ficam muito preocupados, né? Estamos vivendo nesse momento difícil e diferente, né? Na frente mundial. Você não pode dizer que no Brasil, mas assim, mundialmente todos estão passando por isso, né? Eu acho que é importante os exemplos que você falou em outros países que estão trabalhando de forma diferente, mas eu acho que a função da psicologia vai ser fundamental para que as pessoas também não caiam na depressão após pandemia, né? Porque tem durante e tem depois, né? Depois que é um processo que você pode desencadear outras doenças mentais. Você pode falar um pouco sobre isso, como a gente pode preparar isso, né? Como a gente pode fazer alguns exercícios, como a gente pode trabalhar nossa atividade, nossa cabeça, para que isso possa realmente nos orientar. O sofrimento psíquico, ele se dá a partir do momento que você não reconhece as emoções, os sentimentos, até mesmo os comportamentos, os pensamentos. O nosso corpo humano, ele é um sistema integral. Pensamento, emoção, aquilo que se mobiliza a partir daquilo que pensa, se assentando em formato de sentimento, e aí mobilizando algo, que seria o seu comportamento. Apesar de eu estar explicando de uma forma linear, que a minha formação clínica também é no campo da cognitivo-comportamental, apesar de eu atuar na abordagem social comunitária, mas eu tive essa formação clínica e que eu me respaldo em alguns momentos e o quanto isso é importante. Quando eu falo, quando você falou, né, Chico, sobre a questão da depressão, mas é pensar quais as emoções que estão sendo mobilizadas nesse momento de confinamento, do isolamento social, que até então você não prestava atenção. Voltando sobre essa live hoje de manhã que nós estávamos falando nos centros acadêmicos, dos cursos de psicologia aqui do município de Santos, e que também abrange Baixada Santista, a Baixada, né, a região aqui do nosso litoral paulista melhor, né? Nós observarmos cada vez mais o campo do adoecimento por um determinante social. Porque a psicologia, ela tem que ser
para todos, todas e todes. Ela não pode ser somente para uma classe privilegiada que pode ter acesso à psicoterapia. Então, o que eu vejo? Infelizmente, a gente vive numa sociedade medicalizada há muito tempo, porque as pessoas precisam de uma resposta imediata, só que muitas vezes esquece que existe um campo da ciência, que é a psicologia, onde profissionais dessa área, a partir do seu conhecimento, a partir da sua formação, nós temos uma escuta e um olhar diferenciado. O que é uma escuta diferenciada? Quando nós estamos ouvindo, o nosso objeto de trabalho é a escuta, mas a escuta qualificada, quando nós estamos ouvindo as narrativas, as partilhas de algum tipo de emoção, de sentimento, de situação ou condição que a pessoa está nos trazendo, nós estamos ouvindo a partir daquilo que ela está trazendo, sem julgamento nenhum da minha parte, sem nenhuma crença, sem nenhum preconceito, e mais além do que isso, sem nenhum tipo de discriminação. Eu tenho que estar desprovida deste tipo, dessas armadilhas que nos faz colocar as pessoas no campo do julgamento, para que eu consiga compreender a sua história e, a partir das ferramentas teóricas que eu tenho, poder integrar com essa historicidade, com a subjetividade dessa pessoa e devolver para ela subsídios para que ela consiga, de fato, lidar com situações que até então ela não estava conseguindo. Então, confinamento ou não, isolamento ou não, pandemia ou não, a depressão ela é uma doença do século, ela só está se acentuando porque as pessoas elas vivem comportamentos mecanicistas. Eu acordo, eu trabalho, eu levanto, eu trago, eu vou, viro, e não para pensar naquilo que está fazendo sentido para ela. Se está sentindo alguma coisa, eu tomo uma medicação porque eu preciso esquecer, chego de noite, eu tomo remédio para poder dormir. Né? Se eu estou numa relação de lazer, numa atividade de lazer, eu não estou para atividade, porque eu estou falando sobre o meu trabalho, as pessoas falam de tudo, mas não falam delas. Eu estou observando muito isso no meu campo de trabalho, que tem pessoas que agora estão dizendo para mim, nossa, eu estou vendo uma flor nascer na calçada. Pensando na questão das comunidades, que aí também tem a depressão, e aí é importante dizer da depressão da pobreza, né, da insônia da pobreza, do pânico da pobreza, porque uma pessoa pode estar, sim, vendo uma flor na calçada, que até então ela passava por essa calçada e não observava o que tinha. Mas e a outra população que não tem esse tipo de cenário? Como lidar com esse sofrimento? Porque aí entra no campo das políticas públicas. Precisamos ter serviços, né? Os centros de atenção psicossocial, você sabe disso, Chico, o quanto está cada vez mais, infelizmente, sucateado com redução de recursos humanos, falta de materiais, falta de equipamentos, porque é importante também falar que esses serviços, eles são retaguarda, mas também não estão dando conta da situação que está se acontecendo no nosso país. Então, como lidar com a depressão social no campo da pandemia? É lidar com a sua existência humana desde então. Parar de ser mecanicista, parar de querer uma resposta imediata, parar de fazer uso da medicação. Não estou falando que as pessoas têm que parar de fazer uso de medicação, mas fazer uso da medicação associada com o cuidado psicológico. Porque o que vai fazer com que essas pessoas entendam a sua essência, a sua própria existência, e reconhecendo o que faz sentido para ela de forma benéfica, é o campo da psicologia que oferece isso. Verdade. Tem uma pergunta muito interessante aqui que a Naira colocou. Ela fala, Aurélia, tem conversado com muitas pessoas e as pessoas têm falado, tendo muito pesadelo. Isso aconteceu isso comigo, tá? Aconteceu isso comigo. Estou tendo um monte de pesadelo, coisas que eu não tinha, assim, coisas ruins, né? E a Naira, uma pergunta muito interessante, talvez outras pessoas tenham passado por isso. Isso já é um sintomas, O que é isso? Você pode explicar um pouco? Com certeza, é a resposta do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num caos. E ele não é só um caos no campo da saúde, é um caos social. E isso está cada vez mais mobilizando emoções e mobilizando pensamentos na nossa vida que até então não tinham. E se tinham, estão acentuando.
E a Naira falou do pesadelo, mas não é só o pesadelo, é o medo, é o pânico, a insônia, a quebra, porque as pessoas tinham um horário biológico, hoje não estão conseguindo, quebrou isso. Tem pessoas que eu estou, por conta do trabalho em casa, que fica no ar-condicionado e fecha a janela, as pessoas estão perdendo a noção de dia e de noite. Então, existe, infelizmente, uma problemática que está por vir, que é um adoecimento psicológico da humanidade. E aí, concordo plenamente que aí é um papel de suma importância da psicologia, como vai fazer as intervenções e como vai oferecer subsídios necessários, contundentes e benéficos para dar conta dessa demanda. Por quê? Psicologia não é para atender adoecimento psíquico. Também é o nosso papel, mas a psicologia ela vem para o campo da ciência para fazer a acolhida da subjetividade humana. O que é uma subjetividade? O que é objetivo para mim não é para você. Então, somos subjetivos, somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, cada um com as suas diferenças, num campo social que a gente compartilha espaços comuns, é isto, mas cada um com a sua diferença. E como integrar esses corpos diferentes? Esse é o papel também da psicologia. E outra questão importante também mencionar, que a gente não pode também deter o saber dentro de uma disciplina. Hoje eu estava falando sobre isso também. A partir do momento que a gente oferece subsídios e ferramentas para quem a gente está acolhendo, a gente também tem que oferecer o saber, para que a pessoa também seja livre, seja autônoma, para poder lidar com essas situações, sem ter sempre o profissional da psicologia nesse processo de cuidado e orientação. Mas, finalizando, depressão é a doença do século, infelizmente, Chico. E esse comportamento mecanicista que a sociedade capitalista nos exige, faz com que a gente deixe de lado todo o nosso campo emocional e sentimentos para poder dar uma resposta para a sociedade em forma de um campo de privilégio, de status e etc. Verdade, Aurélia. Eu tenho que agradecer aqui a presença aqui do Paulinho do Rio Negro, o Moreira também, que está presente, está dizendo aqui, deixando um abraço aqui, falando que tirar dúvidas, né, nesse momento de estresse para todos nós, né, é importante esse bate-papo aqui, papo reto. Eu estou com a Tabata aqui também, está perguntando aqui, coloca aqui a pergunta da Tabata. Aurélia, eu sou professora do ensino fundamental e busco formar de forma acolhimento os meus alunos, de forma remota, né? Confesso saber muito como fazer. Na realidade, é um novo processo, né? De forma remota, que o Poder Executivo agora, o prefeito lançou uma plataforma, né? Inclusive está tendo uma forma de adaptação, e a professora tem colocado aqui, ó, poder dar algumas dicas, né? Como orientar os alunos nessa adaptação dessa forma remota, como lidar com isso. É uma coisa nova tanto para a professora, como também para os alunos, né, que estão em casa recebendo esse ensino remoto depois de quase mais de 40 dias em casa, né? Eu tô rindo aí com a sua pergunta, porque eu consegui identificar quem é a Tabata. É a filha de uma saudosa amiga minha, uma pessoa incrível. Fiquei até emocionada de vê-la aí, viu, Chico? Legal, uma pessoa legal. Que eu conheci criança, Tabata, um beijo no seu coração. E lindo ouvir isso da parte dela, né? Que ela, ao estar em ensinamentos online, como acolher os alunos, porque ela vai ouvir as demandas. Com certeza. No contexto da humanização, eu sempre falo isso. Qualquer profissão, seja ela professor, seja ela psicólogo, seja ela trabalhadora doméstica, seja um portuário que seja, né, Chico? Mas a gente sempre olhar o outro a partir daquilo que nós temos. Claro, né? A gente só vê no outro aquilo que somos e só oferecemos aquilo que temos. Mas acolher de uma forma humanizada, porque quando uma pessoa te procura, trazendo para você uma situação, seja ela problema, seja um sofrimento, seja uma dúvida, ou seja até mesmo uma situação que, em alguns momentos, nem ela sabe o que nos cabe nesse momento? É ouvi-la e acolhê-la verdadeiramente. E como que você acolhe uma pessoa verdadeiramente? É ouvir no campo de humanização, reconhecendo essa dor e buscando dentro de si, a partir da sua história, as melhores respostas que você possa dar para essa pessoa. Eu sempre falo isso. Ele está falando que são alunos da comunidade Elia Lopes de São Paulo. Aí, ó. Então, você acabou de identificar, né?
a necessidade social, precisa de apoio, acolhimento, tudo que você acabou de falar aqui para ela. Acho que pode falar. E ao mesmo, ela destacou a comunidade, e ao mesmo tempo, essas comunidades com essa precariedade, porque como que nós estamos aí acompanhando, infelizmente, o sistema educacional. Meu companheiro, ele é um professor do ensino superior, Chico, então a gente está vendo isso direto, o quanto alguns alunos estão com dificuldade de acesso, porque a rede de internet não é possível, está em alguns espaços precários da nossa sociedade, mas essas pessoas precisam estudar. E o quanto eu observo muito, meu companheiro, o quanto ele está se desdobrando para poder oferecer da melhor forma possível ferramentas, não para facilitar, mas para viabilizar o ensino. Pessoas no campo superior, pessoas que estão fazendo faculdade e que moram em determinadas comunidades. Como a Tabata está falando, essas comunidades, né, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. Como que a mãe, como você disse, Chico, o pai que está perdendo o emprego, como que ele vai parar para ensinar junto, né, vai acessar a internet, colocar esse filho na frente do computador ou no celular para ensinar e para acompanhar? Está muito difícil. Está muito difícil. Então, o professor também prestar muita atenção no quanto a educação, obviamente, mudar o prisma e reconhecer melhor a educação como um campo de liberdade, né? Quanto mais a gente conhece, mais libertos ficamos, porque a gente começa a aprender o nosso limite, né? Quanto mais aprendemos, mais tolerantes somos, porque a gente começa a descobrir que o conhecimento ele é muito amplo. Quanto menos conhecimento, mais restrito, mais preconceituoso, mais discriminatório, mais intolerante somos. Conhecimento liberta. E aí, só para finalizar, além dessa acolhida de humanização, é reconhecer a realidade socioeconômica desses alunos, mas não no campo da vitimização, mas no campo da falta de políticas públicas, porque agora os professores também precisam se reunir, se unir novamente às suas categorias profissionais para lutar contra esse sistema e dizer que o que estão oferecendo para nós, para ensinarmos esses alunos nessas precariedades, não condiz mais com a realidade brasileira. Chega, essa pandemia está nos colocando além do limite. E aí a gente precisa fazer esse papel de transformação. É verdade. Eu queria mandar um abraço para o seu Raimundo Carvalho, está falando do Conselho da Saúde, que faz parte do Conselho da Saúde. Sim, claro, Raimundo, companheiro. Aurélia, eu acho que assim, eu tinha um tema que eu queria que você abordasse, importante para todos que estão nos ouvindo e assistindo, que é justamente a violência doméstica, né? Você percebe que agora, na questão da estatística, tem aumentado praticamente demais por conta do confinamento. Eu queria que sei que você trabalha com mulheres, que tem esse trabalho social nas comunidades, aproveitar a oportunidade para dar o seu recado, para tentar a gente trabalhar. Eu sei que nós temos, nosso mandato tem um trabalho muito forte, muito firme nesse sentido também, né? Mas, assim, aproveitar a oportunidade para que você possa dar um conselho, falar um pouco sobre isso, né? Porque é sempre bom estar sempre falando, reafirmando, para que nós possamos realmente ter... É difícil o tema, eu sei que é difícil, mas temos que tocar no assunto. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Meu assunto é o assunto e minha ação diária. Eu concordo, seu mandato é significativo nisso também. Enfim, eu até estou pensando, porque é uma coisa que estou mergulhada nisso, né? Não estou afogando, não, mas estou mergulhada. A violência doméstica, ela sempre existiu. E por conta, obviamente, do confinamento, não dá para justificar preocupação, medo de perda de emprego, agressão. Não dá para justificar. Agora, o que fazer no ambiente, infelizmente, no maior número é um ambiente doméstico, porque a violência contra a mulher, ela está em todos os espaços sociais, todos, né? Nós temos riscos na rua, no trabalho, no ambiente familiar, ambiente de lazer. Então, ser mulher é saber reconhecer o tempo todo os possíveis espaços de violência. Muito, infelizmente, é muito problemático a gente falar isso, né? Que ser mulher é reconhecer espaços de violência, porque se você não reconhece, você é violentada, você é violada. Não estou dizendo que você é responsável por isso,
mas você precisa estar o tempo todo atenta para poder se proteger, para poder se defender. Agora, a violência doméstica, ela acabou aumentando, porque, obviamente, essa mulher que até então já era violada e violentada, ela passa a ser um alvo, infelizmente, um alvo fácil da agressão e do impulso, porque violência não é só física, ela é psíquica, ela é moral, ela entra num campo de civilidade. Eu sempre falo isso, se você fala e faz alguma coisa no ato de agressão, se você percebe que você fez e você comete, é um ato intencional, é intenção. Então você precisa reconhecer. E quando se fala da violência doméstica, fazendo um recorte aí para o campo doméstico, é uma violência generalizada. Você está violentando a mulher, você está violentando os filhos, as filhas, os vizinhos, a sua comunidade, todos no seu envolto. E aí eu sou muito alinhada no campo do quanto as mulheres cada vez... Eu sou desse campo, o quanto nós mulheres precisamos cada vez mais estar alinhadas e aliadas para nos defender. Nas comunidades, vou mais longe, não é só nas comunidades, quando existe um campo de violência, sempre é uma mulher que vai ajudar a outra. Poucos homens, porque o homem ele nunca compreende, infelizmente, esse campo de violência. A gente vive uma sociedade machista que ela legitima. Se a gente, independente da pandemia, mas se a gente andar na sociedade e ver determinados, principalmente e a violência também doméstica, ela está em várias relações, né? Relação heterossexuais, homoafetiva, lesbianismo. Então a gente também tem que saber falar que violência é essa. Mas quando a gente observa duas pessoas na relação e circulando em sociedade, dependendo daquilo que a pessoa fala, o homem, o seu companheiro, seja lá o que for, a gente observa que ali tem uma violência. Agora, no confinamento, ela passa a ser um alvo fácil, por quê? Não porque está no processo de confinamento, porque só está acentuando esse comportamento que até então já existe. Então, ninguém agride do nada. Eu sempre falo isso, a pessoa está mudando, ela me perdoou, disse que estava nervoso. E a semana passada, retrasada, eu estive num ambiente aqui na comunidade, que o marido, além de ter causado, enfim, um desligamento na retina da mulher, enfim, os dentes... Mas a questão é que essa mulher estava pensando, ela já estava com uma ideação suicida, e aí as amigas me chamaram, que eu acompanho esse caso, e aí quando eu fui na casa, obviamente é uma cena deprimente, não estou colocando aqui, não estou quebrando sigilo profissional, mas é deprimente porque essa pessoa estava com a parte da face totalmente com hematomas, né, com os dentes todos retirados, e os filhos, né, o pavor dos filhos, o olhar dos filhos, e ela, o medo dela. E, coincidentemente, eu estava fazendo essa visita domiciliar e o companheiro chegou. E ele me conhece. E aí ele, enfim, com alguns tons de brincadeira, eu só estou fazendo esse relato também porque eu falei com essa pessoa que eu estaria abordando esse tema e que eu iria colocar a situação dela até como exemplificando a situação. E aí ela falou, se for para dar voz a muitas mulheres que sofrem como eu, pode dizer. Então não vou mencionar nomes, obviamente, jamais, né? Isso é uma quebra de sigilo. E aí quando ele chegou, ele falou, tá vendo? Ela, de novo, me encheu a cabeça, aí eu perdi a cabeça, mas foi só um pequeno desabafo. Eu falei para ele, pequeno desabafo não é agressão. Aí logo em seguida ele emendou, não, mas eu amo ela, e começou a tentar beijar, abraçar, e eu virei e falei, aí, quem ama não agride. Mas eu que eu não estou aguentando, a cabeça está muito cheia. Eu falei, quando a cabeça está muito cheia, a gente tem que desvaziar a cabeça. E não desvaziar de um soco. Porque quando você está agredindo ela, você está agredindo você está agredindo seus filhos, você está agredindo os vizinhos, você está agredindo a todos. E aí a gente, sem perceber, eu acabei acolhendo naquele momento a família, o agressor, a agredida, os filhos. Eu só estou trazendo esse relato, Chico, fazendo esse recorte, para dizer o quanto as mulheres elas precisam também, cada vez mais, não é só se fortalecer, mas se compreender na sua própria existência feminina. Porque a violência ela só existe, isso é muito importante, né? A mulher, quando ela se relaciona com o homem,
que é pregado na sociedade, ela sempre idealiza o príncipe encantado. Ela não idealiza um agressor. Às vezes ela está vivendo uma agressão e ela não acredita que seja uma agressão porque é comum. Minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso. Então, ela passa a naturalizar a violência. Eu vejo muito isso no meu campo de trabalho. Eu não falo que a mulher ela vive ou sofre uma violência. Eu sempre pergunto para ela o que ela sente ao se ver diante das agressões. Naquele momento que ela está sendo agredida, o que ela sente? E muitas vezes ela não consegue verbalizar, ela só consegue chorar. E o choro já diz muita coisa. Então, e vou mais longe, a importância de fazer um trabalho de sensibilização na masculinidade. Chega de nós educarmos os homens para ter o poder fálico, né? Trazendo um pouco no campo da psicanálise, né? O poder fálico, né? Eu sou homem, eu sou macho, eu falo mais alto. Eu sou homem, eu tenho direito, eu tenho mais força. Eu tenho direito sobre o corpo de alguém. Ninguém tem direito ao corpo de ninguém. Numa relação a dois tem que ter uma equidade. Eu gosto muito do termo equânime. É igual para igual. Força não se mede com força física, a força se mede com a força de vontade, com a força da sua própria existência. Em outras palavras, é trabalhar a masculinidade, a sensibilização na masculinidade e trabalhar as informações frente a essas violências e nós, mulheres, acolher as outras mulheres. Principalmente no campo da segurança, né, Chico? Quando a gente pega essas mulheres e leva para o campo da segurança, em alguns momentos, infelizmente, até em delegacia da mulher, não é uma mulher que atende, é um homem. Não sei se eu consegui aí. Não, Aurélia, eu fico emocionada também quando eu falo. Demais. Eu sabia que esse tema você realmente ia mandar um recado. Eu Obrigada. tenho dito que nosso mandato é aquele negócio que briga de marido e mulher, não se mete colher, está por fora, já acabou. Nós temos que, se o vizinho estiver escutando alguma violência doméstica, tem que denunciar mesmo, tem que socorrer. Isso só vai ocorrer. Já existe no mundo programas como o Laço Branco, não é? Que foi uma propositura do nosso mandato, né? A questão do Laço Branco, que foi lançado em Montreal, onde os homens, já revoltados com a violência doméstica, passou a ter a crítica e cobrar a postura dos outros homens. Porque, assim, eu fui criado, minha mãe é uma cearense porreta, e ela sempre disse, o homem que bate mulher é covarde. Então, você tem que coibir, você tem que lutar, brigar, porque nós criar uma sociedade melhor, né? Você falou, nós somos uma sociedade patriarcal, machista, tal, mas temos que mudar isso vai mudar enquanto os homens entrarem nessa luta. Acho por isso que eu defendo isso, a campanha do Laço Branco, para que nós possamos realmente se envolver com isso, né? E passar a ter realmente o respeito mútuo, né? Tem que ter o respeito, né? Respeito está acima de tudo. Aurélia, só tenho te agradecer muito. Obrigada, imagina. Essa live aqui, o pessoal aqui agradecendo muito aqui. Tem várias perguntas que depois eu posso te encaminhar. Você que está nos assistindo, compartilhe essa live, deu o ok lá, deu joinha. Também a nossa Instagram, que é o Chico_Setaporte. Compartilhe e acompanhe a nossa live, nossa semana. Aurélia, mais uma vez, considerações finais, fica à vontade para falar. E a gente vai estar encerrando. Pode falar, fica à vontade. Enfim, mais uma vez, obrigada também pelos internautas, concordo contigo, curti, porque esse espaço, incrivelmente, Chico, você possibilita no seu mandato, você possibilita, né, no teu campo de trabalho, no seu campo de atuação sindical. Uma vez ouvindo você na Câmara, eu acho, já que a gente estava falando de violência, eu vou mencionar isso que me chamou muita atenção, que foi numa das falas, também nessa época, não lembro agora se foi Dia Internacional das Mulheres ou Teresa de Benguela, não vou lembrar agora, mas você falou que quando você só é o homem que por conta das mulheres da sua vida. Então, essa é uma fala que tem que ser mencionada, né? Porque, de fato, você reconhece a pessoa que você é por conta da sua mãe, da sua esposa, das suas filhas e das mulheres que estão na sua volta. E quando você falou das mulheres, você mencionou, inclusive, as mulheres que trabalham contigo. Eu achei isso... não sei nem se você lembra, né? Não sei se você vai lembrar. É uma audiência pública. E aquilo foi um homem dizer isso, né? Porque quando um homem reconhece a mulher...
tanto aquela que o gerou e aquela que faz parte da sua vida no dia a dia, não tem por que agredir, só tem por que amar. E amar no sentido de respeito, de reconhecimento e de acolhimento, e acima de tudo, eu falo que o amor, ele perpassa, né, ele escancara todas as fronteiras. E ele é cura, ele não é doença. Amor é cura, com certeza. Agradecer pela oportunidade, pela possibilidade. Estamos aí, você compõe junto com a gente. Agradeço a sua abertura de portas o tempo todo, porque a gente tem as demandas, né? E você incrivelmente, nesse mandato, tem um diferencial. Estou na torcida, que venha reeleições e muito mais reeleições e que assuma cada vez mais esse poder, porque você, de fato, tem uma missão representativa, sem bajulações, tá, Chico? Você me conhece, mas você tem uma representação política que merece ser, sim, mencionada, exaltada e referenciada. Porque a Câmara, ela precisa cada vez mais de representantes como você. E vou mais longe, né? O poder, ele precisa cada vez mais ser ocupado por homens como você, com mulheres e tudo mais. Nós temos mulheres aí candidatas também, que merecem ser referenciadas. É um agradecimento recíproco, né? Porque ao falar, eu estou falando de mim, estou falando das pessoas, e cuidar de saúde mental é cuidar de si. É essa fala que eu gostaria de falar. Quando você está na frente de um adoecimento, quando você acolhe verdadeiramente, você pode ter certeza que você também provocou uma cura e um cuidado em você. Legal. Legal. Então, queria deixar um grande abraço, né, Aurélia, pela participação, e falar que eu vou deixar as perguntas depois, tem mais umas 3 ou 4 perguntas para você. Pode depois, mandar. Tá? Eu vou mandar para você, e assim, agradecer imensamente pelo seu tempo, e estar esclarecendo as pessoas aqui nesse momento tão difícil, e novamente, volta a pergunta, como que você está nesse confinamento, nessa pandemia? Compartilhe para os seus amigos, para o seu vizinho, para que você possa ter, mais uma vez, aí, compartilhar essa brilhante explanação da nossa colega psicóloga Aurélia Rios. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, Bate-Papo Reto com Chico Nogueira. Um abraço a todos, beijo no coração.